Fala aí pessoal, beleza? Hoje nesse vídeo eu vou te passar todas as dicas e truques para o Realme 8 Pro. Esse daqui que é um dos smartphones mais cobiçados da Realme aqui no Brasil atualmente, porque ele veio com um preço sensacional no seu lançamento e ele tem um sistema operacional muito completo. E nesse vídeo eu vou passar todas as dicas e truques para você aproveitar ele 100%. Então se você comprou ele, tá pensando em comprar e quer saber as funções que tem no sistema, fica no vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seu amigo que também tem interesse no Realme 8 Pro e se quiser comprar ele vai ter link na descrição. Agora, roda a vinheta! Vamos lá então pessoal para a nossa primeira dica para o seu Realme 8 Pro. Esse aparelho aqui tem um sistema cheio de recursos, então a gente vai começar por uma dica simples, mas que muitas pessoas curtem, que é bloquear os aplicativos por senha. Entra aqui nas configurações, a gente vai descer aqui, a gente vai procurar por privacidade, vamos ver onde ela está aqui, ó, em azulzinho, privacidade, tá? Clica nela e aqui você vai ver que tem bloqueio de aplicativo. Clica nele aqui, ele vai pedir para você configurar uma senha. Eu vou colocar uma qualquer aqui, tá? Não coloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, preencha tudo, ó, nome do professor, definir e-mail para caso você perca, etc. Tem que fazer tudo. Eu só vou deixar assim porque é só exemplo, tá? Eu não vou utilizar isso firmemente. Então aqui, ó, tá dizendo, ó, ative ou desative o bloqueio de aplicativos em configurações rápidas. Dá para fazer isso daqui aqui em cima, tá? A gente consegue fazer o bloqueio e desbloqueio, tá bom? Vamos voltar aqui. Vou escolher um aplicativo, vamos colocar o Facebook, por exemplo, ó. Usar impressão digital. Aqui a gente pode abrir as configurações, aqui tem algumas coisinhas, ó, sem verificação até a tela apagada. Depois que você desbloqueia uma vez, ele não vai mais bloquear o aplicativo até você desligar a tela, tá? Então feito isso, ó, cadê o Facebook? Clicou nele, já está pedindo a senha. Vou colocar o dedo aqui e prontinho, ele já está bloqueado. Muito fácil, muito rápido e você pode fazer isso com qualquer aplicativo que tem no seu aparelho. O Realme 8 Pro tem uma função aqui para você personalizar de uma forma a barra de status aqui e os ícones, tudo para você fazer. Ó. Entra aqui nas configurações. Aqui nas configurações, você vai clicar aqui, ó, barra de notificação e de status. Aqui, você vai clicar em ícones de estado, tá? Clicando aqui, você consegue personalizar os ícones que aparecem lá em cima. Então imagina que você deixou o NFC ativo, não quer ver o ícone de vibração sem som, não quer ver o ícone do Wi-Fi, de bateria. Se você quiser desativar tudo e deixar sem nada, você consegue. Praticamente fica somente o chip. Eu acho que até o chip sai, porque a rede móvel está aqui, mas é que está sem chip. Então ele vai ficar totalmente lisinho lá em cima. Então você pode vir aqui e escolher o que você quer deixar habilitado aqui em cima. Às vezes você enche de ícones aqui em cima sem querer, mas porque você utiliza, mas não gosta de ficar vendo eles. É só você vir aqui e desativar qual você não gosta. A próxima dica é uma compilação de coisas que você pode fazer em relação à configuração do seu Realme 8 Pro. Aqui nas configurações você tem um menuzinho chamado ferramenta de conveniência. Aqui você tem vários tipos de configurações para você fazer. Por exemplo, o primeiro é o tipo de navegação. Aqui eu estou usando a navegação por gestos. O normal que vem é esses botõezinhos, eu não curto muito. A por gestos eu gosto bastante. Aqui você consegue gestos e movimentos, colocar gestos fora da tela, por exemplo. Com a tela desligada, ó, você vem aqui com a tela desligada, faz um O, ele vai abrir, acho que é a câmera, se eu não me engano. Ó. Se eu fizer um V com a tela desligada, ele vai abrir a lanterna, bem bacana, né? É uma função muito legal do Realme 8 Pro. E tem para você adicionar vários, ó. Aqui você pode fazer com qualquer um desses desenhos que está aqui. Então aqui você consegue personalizar muito o seu aparelho, tá? Aqui temos como elevar para ativar a tela, tem várias funções. Temos captura de tela com 3 dedos, você pode passar o dedo aqui e fazer uma captura. Se você quiser uma captura longa, você clica aqui, ó, nesse íconezinho, ó, e aí ele vai fazer a captura, você pode escolher até onde vai, dá um OK e pronto, ó, tá salva a foto. Aqui você consegue, por exemplo, tirar print de um local específico. Se você quiser tirar print só de cima, você segura aqui, ó, e vem até onde você precisa e pronto. Ele já tirou a print somente da área que você necessita. São funções que não vêm já descritas no aparelho, mas são funções que ajudam muito no dia a dia, se você pegar o hábito de utilizar. Se você voltar aqui, ó, a gente tem barra lateral inteligente também, que é uma barrinha que fica aqui no cantinho, ó. Olha lá, reposição da barra flutuante. Não quero isso.
aqui ela aqui. Se você quiser adicionar algumas coisas, aqui tem traduzir tela, gravação, você pode pôr aqui, ó, modo de bateria, acredito eu, combinado, tem os aplicativos aqui que você pode adicionar, você pode fazer várias configurações, tá? Aqui você pode aumentar o contraste do ícone para você conseguir enxergar ele um pouco a mais, consegue ocultar a barra flutuante quando está um aplicativo em tela cheia, tem muita coisa. E também tem esfera de auxílio, que é aquela bolinha igual do iPhone, olha lá, fica essa bolinha aqui, igual do iPhone, que você pode mover ela e ela volta para a tela inicial, tá? Volta um aplicativo, na verdade, você está aqui dentro, ele volta a tela e você pode deixar no lugar fácil acesso para você aí, tá? Então são funções que ajudam bastante. Então você entra aqui, ó, na ferramentas de conveniência, dá uma fuçada aqui que você tem muita função bacana para ativar no seu aparelho. Agora vamos falar de bateria. O Realme 8 Pro tem uma bateria excelente e tem um super carregador, mas quanto mais autonomia melhor, né? Entra aqui nas configurações onde eu tô, clique em localização aqui. Aqui você clica em busca por Wi-Fi e Bluetooth e desabilita essas duas funções, beleza? Agora eu vou te ensinar como você pode personalizar muita coisa. Por exemplo, aqui o sensor de digitais, a animação que ele faz e outras coisas mais. Entra nas configurações, clique em personalização aqui. Aqui em personalização já tem direto aqui. Aqui nós temos o estilo de impressão digital, ó. Se você clicar, ele já mostra os efeitos que fazem, ó. Se você quiser trocar, fica bem bacana. Eu vou deixar esse daqui que eu acho bem legal, ó. Aqui nós temos o layout. Se você quiser mudar quantos ícones cabem por linha e etc., você consegue fazer a mudança por aqui. Se você voltar, nós temos o estilo de ícone. Você pode personalizar do jeito que você quiser. Tem muitos ícones, muitos estilos, então você tem que dar uma fuçadinha, porque cada um gosta de um jeito, né? Então, você gosta de um ícone maior, um ícone menor, você consegue redefinir caso você não goste. Tem ícone estilo Pebble, estilo material, que é igual ao do Android puro. Então aqui você entrou, aqui você vai fazer a festa. Tem como você configurar as cores, você consegue deixar as cores que você gosta, por exemplo. Eu gosto de azul, ó, vamos deixar azul. Então os ícones ficam todos azuis, fica bem legal. Tamanho da letra e também a gaveta de notificações. Você quer quadrado, com os ícones meio diferentes. Aí fica à vontade, ó. Ela já muda aqui em cima e já está pronto para uso. Você nem sente que fez a configuração. É algo bem legal. Agora eu vou te passar uma dica muito interessante, que é a configuração, onde você pode mexer em muita coisa do ecrã principal e etc. Aqui, ó, ecrã principal, ecrã de bloqueio e ecrã sempre ligado. Clica nele aqui. Aqui você vai ter muita função. Eu vou te passar algumas que eu acho interessante você habilitar, mas você pode estar fuçando aqui dentro. A primeira é essa daqui, ó. Deixa eu descer aqui, ó. Tocar duas vezes para bloquear, ó. Toque duas vezes numa área vazia do ecrã principal para desbloquear e desligar e bloquear o ecrã. Eu vou mostrar aqui como funciona. Toque na área, 2 toques, já desligou. Tem como a gente configurar 2 toques para ligar. Isso que eu vou mostrar para você, ó. Entra lá de novo. Aqui nessa parte aqui, você pode vir aqui embaixo, ó. Temos toque duas vezes para ativar a tela e elevar para ativar. E aqui legal você também configurar o tela sempre ativa, tá? O tela sempre ativa é como se fosse aquele menuzinho da Samsung, né? Que eles deixam na tela desligada. Então aqui você pode deixar com modo economia de energia, agendado para você escolher o horário que vai ficar. E também você tem a opção de dia inteiro para ele sempre ficar ligado. Eu recomendo você pôr agendado e escolher o horário que você fica acordado. Aí você, quando você for dormir, ele não fica aparecendo. Aí feito isso, ó, tá com um toque para desligar, 2 toques para ligar a tela, 2 toques para desligar e também já está ativo aqui, ó, o reloginho na tela. E não gasta muita bateria também, tá, galera? Porque é uma tela Super AMOLED, então ele só acende onde é necessário. Então é uma opção muito legal para você deixar habilitado e as notificações vão aparecer tudo aqui embaixo e vai ficar muito melhor. Eu te ensinei a bloquear aplicativos e agora eu vou te ensinar como ocultar os aplicativos. Isso mesmo, sumir com eles. Às vezes você instala um aplicativo e não quer que as pessoas vejam ou não gosta de ficar vendo ele aqui porque é um aplicativo, por exemplo, de teclado, você nem vai abrir. Então o que você vai fazer é entrar nas configurações, clicar em privacidade e aqui você vai clicar em ocultar aplicativos. Vai colocar a senha de privacidade que a gente colocou lá ao configurar aquela hora em relação a bloqueio de aplicativo. E aqui você vai escolher quais aplicativos você quer ocultar. Então vem aqui, eu vou querer escolher o música, tá? Ó, você está usando o ocultar aplicativo pela primeira vez. Defina um código de acesso, é necessário introduzir no teclado de descarte para acessar aplicativos ocultos, tá? 2, 3, 4, 5, 6. O número de acesso deve começar com hashtag. Então vamos por hashtag. Ou não é aqui? Eu acho que não é aqui, hein? Então ó, vai funcionar da seguinte forma. A gente vai escolher o código.
Vamos pôr aí que eu queira um código 2525. Tenho certeza que eu não vou lembrar isso depois, vou ter que assistir o vídeo. Tá pedindo para começar com isso e terminar. Beleza. Ok. Ó, ele tá ensinando como você vai fazer para acessar o local, para você achar os aplicativos ocultos. E pronto. Eu ocultei o Música, né? Ó, o Música sumiu daqui. Para a gente abrir ele, você vai abrir o telefone, vai vir aqui, vai digitar asterisco, o seu código e asterisco de novo. E aqui tá os aplicativos ocultos. Aqui você tem o cofre, onde você pode habilitar aqui, como se fosse a pasta segura, né, da Samsung. E aqui você pode adicionar imagens da sua galeria. Ó. Você vem aqui na galeria, escolhe algumas imagens para você colocar ali dentro e separar para ninguém ficar vendo. São funções que não aparecem muito no aparelho, mas que fazem toda a diferença no sistema da Realme. Se você usa muito dados móveis e compartilha com seu amigo, essa dica é para você. Entra aqui nas configurações, aqui em conexão e compartilhamento, você vai clicar aqui em hotspot pessoal. Aqui você vai clicar em gestão da ligação. E aqui você vai ter a restrição de dados, onde você pode escolher quantos mega a pessoa vai utilizar da sua banda, ou até mesmo giga. E quando atingir isso, vai ser cortada a conexão da pessoa. Então é bem bacana para a pessoa não gastar toda a sua internet enquanto você estiver compartilhando com ela. Agora, se você tem o seu smartphone e usa para trabalho, você vai ter essa opção aqui no aparelho que é muito legal. Ó. Entrando aqui nas configurações, você vai clicar em privacidade e aqui você vai ver que tem clonador do sistema. Esse clonador do sistema diz assim, ó, 2 senhas diferentes para 2 sistemas diferentes. São a garantia de que seus dados permanecerão privados. Você dá uma introdução, escolhe uma senha. Eu acredito que seja a senha do celular agora. Beleza, coloquei. Ele está criando um segundo espaço, como se fosse um outro smartphone. Agora ele vai pedir para configurar uma outra senha. Ó. Tá falando que ela não pode ser recuperada, então você não pode esquecer, tá? E eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque pelo menos eu não vou esquecer, tá? Então aqui já sei qual é. Prontinho. Aqui, ó, cadastrar a impressão digital do clone do sistema. Cadastrar. Agora ele vai te pedir a senha do sistema, eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, é a senha do sistema principal. Prontinho. Agora ele vai pedir para você cadastrar o seu dedo. Faz o cadastro aí da impressão digital. Ele não está deixando cadastrar com o seu dedo, o meu dedo que já está cadastrado. Eu vou cadastrar o dedo indicador então. Não pode ser o mesmo dedo, tá? É um dedo para cada um. Então na hora que você for desbloquear, se você desbloquear com um outro dedo, ele vai abrir um outro sistema. Então vamos lá. Prontinho. Aí, ó, acessar clone do sistema. Deve estar carregando, né? Vamos esperar aí. E pronto, está carregado. Vamos ver como vai funcionar. Vamos desbloquear aqui, ó. Eu coloquei a senha principal, tá? A senha já do meu sistema. Então tá aí, tá desbloqueado. Esse é o sistema principal que eu já estou usando agora para mostrar para vocês aqui as dicas e tudo mais, tá? Agora, parece que ele deu uma reiniciada, que ele ficou até meio travando. A gente desliga ele aqui. Liga a tela. Eu vou desbloquear com o outro dedo, ó. Carregou, ó. Até deu uma travada. Já estou em outro sistema, né, pelo jeito. Vamos ver se vai pôr a senha. Sim, já estou com outro sistema. Já está até diferente os ícones, tá vendo? Então aqui já tem um outro sistema rodando. Então na hora de desbloquear, na hora de você acessar o sistema, você só quer o sistema original, você vem com o dedo que já está cadastrado. Que é esse daqui, às vezes está falhando o meu dedo mesmo. Agora vai pedir a senha, beleza? Pela senha também, se você colocar a senha do sistema principal, ele vai abrir o sistema principal. E se você colocar a outra, vai abrir do outro sistema, beleza? E agora a última dica para a gente finalizar, o que eu vou te mostrar é como deixar o seu Realme 8 Pro ainda mais rápido, tá? Vou baixar um pouquinho o brilho aqui, tirar o brilho automático, senão vai dar problema. Aqui no celular, você vai entrar em sobre o telefone, o dispositivo aqui. E aqui em sobre o dispositivo, a gente vai clicar... Deixa eu achar aqui, versão da banda, eu acho que não seja aqui, tá? Deixa eu ver aqui. É aqui sobre o dispositivo mesmo, galera, você vai entrar em versão. Aqui em versão você vai ter número da versão, tá? Você clica várias vezes até ele aparecer isso aqui e pedir a sua senha. Você coloca a senha do seu dispositivo, tá? Não queria isso aqui, meu filho, volta lá. Demorei muito, não sei o que aconteceu. Vamos voltar lá, clica várias vezes. Ué, agora bugou. Vamos ver se habilitou aqui. Não, não habilitou. Vamos voltar aqui, versão. Beleza, coloca a senha do seu aparelho. Feito isso, você agora é um desenvolvedor. Agora a gente volta aqui, ó, e aqui a gente vai clicar aqui na parte de configurações adicionais.
E aqui em configurações adicionais, a gente vai ter opções do desenvolvedor habilitado aqui. Clica nele, aqui você vai desabilitar a atualização automática do sistema, tá? E você vai procurar essa opção aqui embaixo, ó. Mais um pouquinho, tá aqui, ó. Quando você achar tudo azulzinho, você vem aqui nele. E aqui você vai clicar nesses daqui que tem uma vez, vai por tudo 0.5. Colocando 0.5, ele vai diminuir a animação, a velocidade, vai aumentar a velocidade de animação dessas janelas abrindo, né? Quando elas abrem, você pode ver que elas têm uma animação que demora um pouco para carregar. Por exemplo, Facebook, ó, demorou para carregar um pouquinho. Meu dedo às vezes não lê, vai ajudar um pouco. Vamos voltar para a tela inicial. Aqui, ó, eu vou abrir a câmera, ela abre mais rápido. Tudo bem que às vezes o aplicativo não carrega tão rápido, tá? Mas imagina que vários aplicativos já estão na memória do aparelho, então eles já estão pré-carregados. E isso vai deixar a velocidade muito mais ágil do aparelho na hora de abrir os aplicativos, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Essas são as melhores dicas e truques para o Realme 8 Pro. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que tem um Realme 8 Pro ou está pensando em pegar um desse para ele ficar sabendo de tudo, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.